agora sim temos entrevista pela MFM, filhão. Exatamente, a gente havia anunciado com a presença do deputado Humberto Souto. Claro que tem muita pergunta e também com a participação do jornalista Paulo Braga, aqui nos estúdios da Rádio Educadora e da Rádio Transamérica. Antes de mais nada, dar um abraço para o Raimundo, no bairro Jardim Palmeiras, Bruno Henrique, no bairro Planalto, recebendo os cumprimentos aí do Zé Nobre e Dona Eva, que está fazendo aniversário, Geralda Pereira Silva, no bairro Tancredo Neves, cumprimento dos filhos Maria da Glória, Rosimeire, Taíde, Netas, Franciele, Fernanda, Genro, Bisneto, Cachorro, Pitoco, todo mundo, né, do Prado, ei, coisa boa, lá no bairro Dourado. E também um abraço para Tânia Tiele, da Fazenda Forquilha, município de Bocaiúva. Eu estive aí pertinho, Tiele, na Forquilha. Beijos para todo mundo aí dessa região. E como a gente anunciou a presença do deputado Humberto Souto, evidentemente é um debate, e uma das questões que devem ser colocadas são aquelas de interesse da comunidade, de interesse do povo. Porque há muito que se fala em desenvolvimento e não. E nós vamos começar com a análise do deputado para o seguinte texto que nós temos aqui, que é retirado de uma análise feita no Rio Grande do Sul, e o deputado vai conversar com essa análise a partir desse convencimento aí, feito no Rio Grande do Sul por um jornalista da nossa rede. Em 2009, Dilma prometeu que o trem-bala estaria funcionando até 2014. Em 2010, prometeu construir até 2014 6.000 creches. Em 2011, prometeu construir 6.000 casas para os flagelados da região serrana do Rio. Em 2012, prometeu acabar com a seca com a mobilização de 6.000 caminhões-pipa. Em 2013, prometeu acabar com a miséria até o começo de 2014. Neste início de 2014, sem ter cumprido nenhuma dessas promessas, Dilma Rousseff disse que quem critica o governo é cara de pau. Deputado Humberto Souto, o que achas dessa análise? Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, Montes Claros, bom dia, região. Eu acho que é uma análise que vem sendo feita no país com referência ao problema não é nem da administração da Dilma, é um problema de promessas da Dilma. Eu acho que realmente o político tem essa mania no Brasil de comprometer-se, de prometer-se o que vai resolver, o que vai fazer e assim por diante. E uma das alterações que eu acho que precisa mudar, não é na legislação política brasileira, mas é mudar na composição, na formação, no compromisso que as pessoas devem ter com o eleitor, é falar a verdade. Se você não pode realizar, não diga que vai realizar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Realmente é um negócio muito ruim e vem causando o quê? A desmoralização dos políticos do Brasil, que prometem e acabam não realizando coisa nenhuma. Isso hoje um assunto muito batido no Brasil. Todo mundo sabe que os políticos são assim. E a presidente da República acabou enveredando-se por esse lado também, prometendo mais do que podia fazer e decepcionando os brasileiros. Recente entrevista do deputado Humberto Souto, ele afirmou que há uma áurea de tristeza no meio do povo brasileiro e clima de revolta, principalmente devido aos desmandos daqueles que deveriam gerir a coisa pública. E agora mesmo essa usina lá de Passadina, vendida por milhões, e o dinheiro é do povo, e pessoas sendo flagradas pela Polícia Federal, do Ministério Público, desviando dinheiro numa operação Lava Jato, de doleiro e tudo mais. Isso aí empobrece ainda mais a política brasileira, deputado Humberto Souto? Esse é o grande problema da política brasileira. Por que o político brasileiro está desmoralizado hoje? Primeiro, por causa do problema da promessa, como eu disse, e você tem duas situações. Uma situação de candidato, quando você promete tudo, e outra situação, quando você se elege, você esquece que existe povo e que você foi eleito e não foi nomeado. Então, em decorrência disso, essas coisas vêm desmoralizando os políticos brasileiros. A outra coisa é a corrupção que campeia no Brasil hoje. Esse negócio da Petrobras é um negócio muito grave, muito sério. A sociedade brasileira já encampou o problema da corrupção e da necessidade de se apurar o problema da Petrobras. Petrobras é a empresa mais importante que o Brasil tem, é um orgulho dos brasileiros, desde o Petróleo é Nosso, desde Getúlio, desde Juscelino e assim por diante. Então,
quando você vê que funcionários ou governos vêm dilapidando o patrimônio nacional, principalmente com referência à Petrobras, que é essa importância, é um símbolo nacional. A Petrobras hoje é mais do que uma empresa, é um símbolo, e você vê as pessoas dizerem diariamente, a imprensa, que a Petrobras está quebrada, que perdeu 300 bilhões, que a Petrobras hoje era uma das primeiras empresas do mundo e hoje está lá no final da fila, porque ela foi perdendo, e perdeu exatamente por causa do problema de negócios mal feitos, de politicagem dentro da empresa e assim por diante. Então, é muito triste para o brasileiro ver o que está acontecendo com a Petrobras. E é preciso realmente que se apure isso, que se bote na cadeia os ladrões, porque estão dilapidando o patrimônio da população brasileira. Paulo Braga. Deputado, mas aí é que está. O brasileiro está meio desacreditado em CPI, essas coisas. Vem sempre a pizza. Tá? Ontem eu assisti a novela das 9 da Globo e o pai voltando com a filha de um assalto, para num posto, vê um merchandising da Petrobras, oferecendo um produto. Tinha um gaiato lá e falou assim: vai ser assaltado de novo. Até onde o povo pode confiar que a CPI vai funcionar? Ô Paulo, esse é um problema grave que vem acontecendo no Brasil. E isso acontece por deformação do processo político. Se nós não fizermos a reforma política que precisa fazer no Brasil, nós vamos ter esse quadro repetindo. O que acontece? O governo, quando elege, eles fazem os chamados governos de composição. Eles não elegem com um partido que teve 20% da votação e ele precisa de mais de 50% no Congresso para poder votar sem precisar discutir os problemas. Então, o que o governo faz? Ele começa a cooptar deputados, cooptar senadores, funda partidos novos, arranja maneira, oferece empregos, oferece vantagens, oferece uma série de coisas para os parlamentares e acaba os parlamentares deixando os seus partidos que foram eleitos e formando a chamada base partidária. Essa base partidária, no Brasil hoje, é uma coisa escandalosa. Ela é monstruosa, ela é gigantesca. Por quê? Porque você não quer ficar na oposição. Porque as pessoas, o prefeito te pressiona querendo uma obra, não sei quem te pressiona querendo isso, e assim por diante. O deputado, então, premido por isso, e naturalmente sem uma grande formação política, sem uma grande formação moral, ele acaba sendo comprado. A palavra é meia dura, mas é sendo assediado e deixando os seus compromissos que ele assumiu e associando à base do governo. Essa base do governo ela é manipulada pelo governo. E o governo pode fazer isso no Congresso. Aliás, parece que já está fazendo isso. Depois que o Supremo Tribunal disse que a CPI deve ser instalada, é a CPI da Petrobras, porque esse é que é o problema grave nacional, o que o governo está fazendo? Como o governo viu que o povo não concordava, né, com isso, o povo queria a CPI, o governo ameaçou, os partidos do governo ameaçaram ir ao Supremo. Aí, quando viram que o povo reagiu, eles voltaram atrás. E vão fazer o que agora? Já estão fazendo descaradamente no Congresso. Estão reunindo os senadores para dizer o seguinte: olha, nós não podemos deixar, que isso vai prejudicar a Petrobras, mas não é conversa fiada, é para não descobrir a roubalheira que está dentro da Petrobras. Então, essa deformação pode levar a um prejuízo da CPI. Mas Ulisses Guimarães, que era um velho sábio da política, dizia também, por outro lado, o seguinte: a CPI você sabe quando começa e não sabe quando acaba. Então, por mais que você tente segurar a CPI, tente tampar a forma de você mostrar ao país, mostrar ao Ministério Público futuramente para onde é remetida a CPI, o que está acontecendo e os desfalques que aconteceram, a politicagem que foi instalada na Petrobras, a população vai começar a reagir, porque a imprensa começa a publicar. Embora você vai ter maioria na CPI, forçado pelo governo, através dos seus senadores da base, dos seus parlamentares, não vai ser capaz de segurar, porque vai depender da pressão que a população fizer e a correção da imprensa. Se a imprensa denunciar nacionalmente
todas aquelas falcatruas, tudo aquilo que está acontecendo e as manobras políticas que os partidos do governo vão querer fazer dentro da CPI, a população vai reagir de uma maneira tal que os senadores vão ficar envergonhados, os parlamentares vão ficar com vergonha e não vão ter como transformar a CPI da Petrobras numa pizza. De maneira que eu acho que nós podemos confiar não nos senadores e nos parlamentares do governo, mas na reação que a imprensa investigatória vai ter no Brasil e também da sociedade. O senhor acha que esse escândalo desse usina de Passadina é realmente maior do que o mensalão, o valor em dinheiro movimentado aí? Ah, é? Eu acho que é, pelo menos o que está se dizendo. Porque são dois aspectos, o aspecto direto e o aspecto indireto. O aspecto direto é aquilo que você tirou da Petrobras através do tráfico de influência, através da malandragem, através da politicagem, através de tirar dinheiro para as eleições. E a outra é indireta, é a desmoralização da Petrobras. Ou seja, uma empresa que tem ações na Bolsa, que tem ações internacionais, e você desmoraliza essa empresa como sendo uma empresa mal dirigida, dirigida por politicoides, por politiqueiros, dirigido para ganhar eleição, ela arreia na Bolsa. Ela arreando na Bolsa uma ação que custava R$30, passa a custar 30 centavos. Aí então é um prejuízo louco, principalmente para os acionistas minoritários, para os funcionários. Você lembra bem quando o governo mandou utilizar o fundo de garantia do operário para comprar ações da Petrobras. Compre ações da Petrobras, que é um negócio magnífico. E aí os trabalhadores, o próprio FAT, que é o fundo de poupança dos trabalhadores, investiram na Petrobras. Se uma ação sai se a Petrobras passa a valer 300 milhões menos do que valia, o reflexo é nas ações. Então quem vai perder esse dinheiro, além do governo, que já é o povo que vai perder, vão perder também diretamente os trabalhadores brasileiros e os acionistas que acreditaram, minoritários que acreditaram na Petrobras. Mas o prefeito Mário Ribeiro aqui de Montes, falecido Mário Ribeiro, saudoso Mário Ribeiro, costumava dizer que o órgão mais sensível do homem é o bolso. Eu pergunto, essas maracutaias que parece vão ser confirmadas agora na Petrobras, encareceram o combustível para o cidadão que tem seu carrinho, sua moto para ir trabalhar? Não, eu acho que não. Eu acho que uma das graves coisas que a Petrobras está cometendo é o preço da gasolina, o preço do petróleo, exatamente para manter politicamente. Porque o governo deixa de gerir a Petrobras como uma empresa, porque ela precisa ser gerida comercialmente e industrialmente como uma empresa, para gerir politicamente. Então ela controla os preços para que esses preços não reflitam no processo da popularidade da presidente, e isso vem quebrando também a Petrobras. É uma coisa muito grave que está acontecendo, exatamente a falta de sinceridade, a falta de transparência, a falta de compromisso com a Petrobras, e compromisso apenas com o poder, compromisso apenas com a eleição, é que está quebrando a Petrobras. Algumas coisas doem muito mais no povo, né? Delfim Neto que falava também que a parte importante do corpo é o bolso. O povo está sofrendo com a inflação. Eu acho que é aí que dá o ponto mais central das coisas. Ou não existe inflação. É só ir na feira para você comprovar. E daí? É um erro do governo. Isso é outra grande mentira. Não? Você sabe que quem faz isso no Brasil e afere isso é o IBGE. E a direção do IBGE pediu demissão porque o governo queria manipular esses números e outros. E então foi uma rebelião, uma reação no órgão, no IBGE, que num determinado item que o governo queria que ele dissesse que era outra coisa, que não era aquilo que na realidade eles estão pedindo demissão. Então eu acho que a inflação no Brasil hoje, ela só está repercutindo no bolso das pessoas que vão ao supermercado, nos produtos de verduras, frutas, legumes, e mesmo em outros itens, a inflação é muito grande. Então eu acho que esse item, mesmo esse item de 6%, que já é um absurdo, 6 ou 7%, ou 6 e tanto por cento que está explodindo no Brasil, num país que as coisas são todas dentro de um processo que não tem inflação, ou seja, os salários, a renda, esse processo todo está dentro de uma coisa que não prevê inflação. Então, se você não tem cuidado com esse processo,
você pode realmente causar uma distorção enorme com prejuízo para as pessoas, principalmente pessoas mais pobres, que estão gastando hoje 30% com alimentação ou 40%, e assim, e em todo o setor, né? Aqui, por exemplo, o transporte coletivo já subiu, em Montes Claros subiu esse mês, que não está subindo em canto nenhum, mas aqui subiu. O prefeito permitiu que subisse, porque não é ele que paga, é o povo que paga. Então, essas coisas todas estão afetando o bolso das pessoas, e afetando de forma grave. E isso é um negócio perigoso. Por quê? Porque a inflação, ela vai devagarzinho, depois ela fica incontrolável. E aí, corre-se o risco de voltar àquela inflação que nós tínhamos, que custou aí ao Plano Real 20 anos já, ou mais de 20 anos, para conter isso e tirar da cabeça das pessoas o processo inflacionário. No momento em que você permite que isso volte, isso é de uma gravidade terrível para as pessoas, principalmente para o trabalhador, principalmente para a formação da renda. E isso vai acontecer porque a inflação, ela é psicológica, ela gera nas pessoas uma volúpia de subir também. E todo mundo aí vai querer subir. O serviço que você presta, você vai procurar um pedreiro hoje, então, ele está vivendo dentro desse processo de inflação, então ele também já coloca a inflação no seu preço. Um trabalhador, um empregado, qualquer pessoa que você for procurar, ele com referência, como é psicológico o problema da inflação, ele já coloca na cabeça dele que as coisas subiram muito, que ele também tem que subir o que ele ganha. E aí uma coisa puxa a outra, e aí vira aquela roda, né? Aquela coisa que vai crescendo, e aí fica incontrolável. E aí o governo perde o controle. Aliás, eu acho que o governo já perdeu o controle. O país está fora dos trilhos, está fora do normal, e está muito complicada a situação brasileira nesse momento, porque nós estamos vivendo alguma crise também internacional, e o Brasil, que estava indo bem, até poucos anos atrás, hoje ele desencarrilhou e o problema está, cada um começou a brigar por seu pedaço, e quando acontece isso, fica incontrolável e você não sabe o que vai acontecer. E quem vai sofrer é a população, porque a inflação é um monstro. A inflação é o imposto indireto, é um imposto invisível que é colocado em cima do trabalhador, em cima das pessoas, porque o salário dele não sobe mensalmente, mas a inflação sobe mensalmente. Então, ele sofre terrivelmente. E a população brasileira, que está muito endividada, porque os créditos ficaram muito fáceis para você comprar tudo, o que vai acontecer? Você já está com a sua renda comprometida para pagar a geladeira, para pagar o rádio, para pagar a bicicleta, a motocicleta, o carro, a casa e assim por diante. Você fez... E aí, porque você contava que para alimentação você ia gastar X%. Se essa vida toda, com alimentos, com vestuário, com gasolina, com tudo, ele sobe acima do normal, você fica em dificuldade para pagar as suas prestações. Porque você não pode deixar de comer, não pode deixar de vestir, não pode deixar de transportar, não pode deixar de sair. Então, esse comprometimento que é vital, que é o comprometimento com você mesmo, vai prejudicar para você pagar as suas dívidas que você já comprometeu. E com isso nós podemos ter um processo de endividamento insustentável aí no Brasil. E uma situação que a gente pode dizer também na região, né? Nós estamos 3 anos já de seca, longa estiagem, o pessoal vendeu o rebanho. Aliás, recebi outra questão aqui, a dona Lavínia, lá de Buriti de Campo Santo, falando que vendeu o gado graças ao ICMS que o deputado participou da negociação para diminuir. Então, o produtor rural está ficando endividado, descapitalizado e sem rebanho e sem pasto. Aqui então a inflação vai pesar muito mais, a situação econômica vai ficar pior. A nossa região está sujeita a sofrer um problema grave aí com esse problema, porque realmente você vendeu o gado barato, porque o gado estava magro e ia morrer, falta de pasto. E você amanhã ou depois, quando você for reconstruir a fazenda, que também você vai ver que morreu grande parte da pastagem, você vai ter que replantar, você vai ter que mexer. Aí você vai comprar um rebanho muito mais caro. Aí você já não vai ter condição de repor esse rebanho. Você não vai ter condição de repor esse rebanho. Então a nossa crise é grande, o nosso homem do campo vai ter dificuldades na nossa região, não é só em Montes Claros, é na região como um todo, porque Montes Claros hoje ela não vive de Montes Claros. Montes Claros hoje é uma metrópole que está inserida dentro de um processo regional onde as pessoas
vivem e convivem também com Montes Claros como se fosse a sua própria cidade. Porque o problema de universidade, o problema de hospitais, o problema da própria vida, né? Então, Montes Claros hoje, com dificuldade, ela vai ter reflexos. E o reflexo vem das cidades menores. E com as prefeituras endividadas. Com as prefeituras sem renda. Tem nada, né, Paulo? Não é só isso, não, porque houve um esvaziamento da renda dos estados e municípios. Principalmente município pequeno. Município grande ainda se defende. Tem IPTU, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Agora, município pequeno, que só rende do fundo de participação, esse está em muita dificuldade, os municípios pequenos. A senhora não acha que os prefeitos, às vezes, falham, eles não sabem como objetivar essa luta por mais recursos? Fica todo ano passeata, caminhada, não sei o que, a Brasília. Mas quando o senhor fez a reforma dos royalties do petróleo, a maioria dos prefeitos simplesmente cruzou os braços. E só Montes Claros ganharia aí cerca de 14 milhões, chegou a ser estimado 14 milhões por ano. O que falta, deputado? Conhecimento? Não, eu acho que falta desenvolvimento político. A população precisa participar mais das coisas. Aquele meu projeto do royalty, que é realmente uma coisa fantástica, porque seria uma reforma tributária, uma reforma fiscal, que o governo não quer fazer e não deixa fazer, que a gente ia fazer, eu percebi isso, e a gente lutou por isso 4 anos, quando eu saí em 2010 da Câmara, deixamos aprovado já, e o presidente da República, o Lula, vetou o projeto. Era uma coisa fantástica. Os prefeitos até participaram. O que acontece é que participaram até certo ponto. Mas o mal de tudo isso é que os prefeitos veem o presidente da República vetar um projeto desse do seu interesse, porque era melhoria para os municípios, e na hora das eleições, Paulo, ele esquece disso e vota no dos partidos que apoiam o governo. E por que o governo fez isso? O governo fez porque ele perdeu na Câmara, perdeu no Senado, vetou o projeto, o presidente da República vetou para uma competência do presidente. Nós derrubamos o veto no Congresso. Foi um negócio que o governo perdeu o controle da sua base, porque o negócio é tão gritante e a pressão veio de baixo, e aí ele recorreu ao Supremo. O que acontece é que o Poder Judiciário também no Brasil, ele não caminha na mesma velocidade que o país precisa. Esse projeto está no Congresso, a ministra Carmen Lúcia deu a liminar, e o projeto não anda. Já tem mais de um ano, e o projeto está engavetado, não sei se engavetado, mas o projeto está nas gavetas do Supremo Tribunal Federal e não coloca em votação, e nós não temos uma decisão. Porque nós já fizemos um outro projeto, uma medida, uma emenda constitucional, porque se o Supremo confirmar a decisão da ministra Carmen Lúcia, que é a liminar, nós aí vamos entrar com uma emenda constitucional, porque aí não tem discussão. Mas o Supremo não decide. Então o problema dos royalties está nesse ponto. Realmente, Montes Claros ia receber uma importância muito grande. E as cidades pequenas também ganham dinheiro demais, né? Ia receber dinheiro para a escola, para a educação. Porque o que está acontecendo com a educação? O que está acontecendo com as escolas e a saúde pública nos municípios? Não tem saúde pública simplesmente. E a educação é essa educação que você conhece, que os nossos crianças estão recebendo e que não resolve o problema e não vai resolver o problema do Brasil com essa educação que nós temos. Então, esse dinheiro seria para gastar com educação, com saúde, com guardas municipais, para melhorar a segurança e assim por diante. Mas, infelizmente, o presidente veta e o Supremo engaveta o processo. Deputado, nós vamos ao intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Tem muita questão que as pessoas querem também abordar, a situação de Montes Claros e do Norte de Minas diretamente. Então, no segundo bloco, nós vamos atender o ouvinte aí que está sintonizado na Rádio Transamérica, na Rádio Educadora. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, hein, gente? De volta, Comando das 7 pela Rádio Transamérica e pela Rádio Educadora AM de Montes Claros, a rádio do seu jeito, aqui nos estúdios com o Benedito Sainz, também com o jornalista Paulo Braga e o entrevistado, o deputado Humberto Souto. Benedito Sainz de volta aí com o Comando das 7. Nós vamos direto a uma pergunta captada pela nossa repórter Isabela Ferraz, junto ao povo. Maria de Luz pergunta sobre a questão da saúde.
Vamos sim, Comando 7, trazendo aí perguntas para o deputado Humberto Souto. Meu nome é Maria de Lourdes e eu moro no bairro Santa Rita. Deputado, a calamidade da saúde é em todo o Brasil. Isso nós já sabemos. Mas o que o senhor acha que poderia ser feito para amenizar a situação dos pronto-socorro na nossa cidade? Tá aí, Humberto. Dona Maria de Lourdes. Nós estamos vivendo realmente um momento muito difícil com referência à saúde pública. Agora, você está preocupada com o problema da saúde pública nos pronto-socorro, ou seja, na emergência, na urgência e emergência. Em Montes Claros, uma das coisas que está prejudicando, segundo informações dos hospitais a mim, é que a prefeitura não vem pagando a parte que se refere ao município para os hospitais. Segundo a informação técnica da Santa Casa, por exemplo, a Santa Casa está perdendo, tendo que tomar dinheiro emprestado, assim por diante, em cerca de 1 milhão e 600 milhões por mês para custear o pronto-socorro, a urgência e a emergência. Praticamente a Santa Casa está sozinha nessa área do pronto-socorro, parece com um hospital universitário, assim por diante. Então, por que aconteceu isso? Porque os outros hospitais, sem receber o repasse da prefeitura para a urgência e emergência, os hospitais não têm condição de fazer. O prefeito vem dizendo que transferiu os recursos para os hospitais da saúde, não é verdade. Ele transferiu os recursos, parte desses recursos, os recursos que o governo federal, através do SUS, e o governo estadual, através do PROOSP e outros programas, remetem automaticamente para Montes Claros. E remete por quê? Porque a saúde em Montes Claros é administrada pela prefeitura. Ela que é responsável pela saúde. Ela, então, recebe o dinheiro do governo federal e do governo estadual. Esse dinheiro não estava sendo repassado para os hospitais. Houve aquela briga enorme e ele juntando o dinheiro, ninguém sabe, quebrando os hospitais, qual é o interesse que ele pensava nisso. Pensava até que ele queria intervir nos hospitais para ele poder utilizar esses hospitais politicamente, como ele quisesse. Na verdade, ele não repassou os recursos. Ao longo de um ano, depois que os hospitais já estavam com a língua de fora, estavam quebrando, ele então repassou a parte desses recursos que ele recebeu do governo federal e do governo estadual. Agora, a urgência e emergência é responsabilidade do município. Como o município não oferece esse serviço, ele compra dos hospitais locais esse serviço para fazer em nome da prefeitura. Só que os hospitais estão fazendo e ele não está repassando um tostão da prefeitura, não repassou. Tadeu já não repassava nenhum tostão e ele também não repassou. O último prefeito que repassou foi o Atos. Eu era provedor do Haroldo Torim, discutia até muito isso. Na época os recursos eram muito poucos, o Atos aumentou e mesmo assim não eram suficientes. E quando chegou Tadeu cortou. E o Rui continua cortado, não está repassando e os hospitais estão realmente sufocados e prestando esse péssimo serviço no atendimento de urgência e emergência, porque você sabe, tem que pagar os médicos, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, e os hospitais queixaram comigo que não estão conseguindo fazer isso. Agora, como é que o hospital vai deixar de atender? Se deixar de atender, a casa cai. A cidade fica o caos completo. Então ele tem que atender e está atendendo com sacrifício. É preciso o seu prefeito entender perfeitamente bem de que é responsabilidade da prefeitura e que ele tem que colaborar com isso. E não está colaborando. Os hospitais estão sangrando sem poder atender. Resultado, nós temos um atendimento péssimo. O hospital de traumas que a Santa Casa vai fazer não começou ainda. Tem o terreno, já começou o patrulhamento, etc., mas não começou a construção, que aí sim, esse problema de urgência e emergência vai ser resolvido definitivamente quando esse hospital ficar concluído em Montes Claros para atender a região, os acidentes e assim por diante. Se contar que muita gente fica aí esperando por pequenas cirurgias, e não são nem tão pequenas assim, porque tem casos que dói, o cara quebra uma clavícula, fica meses esperando, não tem, é uma fila terrível, é um sofrimento das pessoas. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: se o hospital para de atender, é omissão de socorro. A polícia pode ir lá e prender, inclusive, o médico. Exatamente. Se o prefeito deixa de pagar, também não é omissão?
Já que é obrigação do município? Eu acho que é. O Ministério Público tinha que agir nesse sentido. O Ministério Público parece que o Ministério Público já reuniu com o prefeito e o prefeito ficou de fazer, mas dizem que ele promete uma coisa hoje e não faz amanhã. Diz que a hora que o Ministério Público reúne e chama o prefeito na rédea e exige do prefeito o cumprimento do dever dele, ele promete e tal. Os vereadores não poderiam colocar isso na lei orgânica do município, que é a Constituição Municipal, colocar lá, é obrigação do prefeito repassar um recurso mensalmente para... Eu acho que poderia. Eu acho que poderia, mas não sei se o vereador teria competência para isso. Eu acho que teria competência da Câmara fazer isso, mas eu não sei se a iniciativa da lei poderia ser do vereador, porque ela cria despesa. E eu acho que aí é obrigatória. E eu acho que aí é do prefeito realmente. Isso a vida inteira. Se você olhar nos anais, pegar a contabilidade dos hospitais, você vai ver a participação do prefeito para a Santa Casa, para o Haroldo Tourinho, para o Dilson de Quadros e para o outro hospital. Mas então, fica essa novela sem lei, deputado. Tem prefeito que não paga porque a Santa Casa é da igreja, a igreja é cristã, o prefeito não é cristão. Tem prefeito que não paga porque é enrolado mesmo. Tem prefeito que não paga porque acha que o povo que se dane. Tem que encontrar uma solução. O povo não dá para aguentar. Eu acho que é um problema de consciência. Eu acho que o prefeito tinha que ter consciência e saber que é dever dele. Porque é a omissão do prefeito. Se a prefeitura é responsável pelo pronto-socorro, pela urgência e emergência na sua cidade, ele não podendo oferecer, ele não tendo hospital municipal, ele tem que pagar os hospitais para fazer o serviço. Ele não pagando, os hospitais continuam fazendo esse atendimento, mas eu acho que não continuam fazendo o atendimento que precisam fazer. Porque a cidade precisa, a cidade merece, o povo necessita. Então não há desculpa, não. A responsabilidade é da prefeitura. Ela tem que assumir essa responsabilidade. Mas se ela não quer... Você não acha, deputado, que está preocupando demais com a próxima eleição? A administração está preocupando demais com a próxima eleição e não está preocupada, de fato, com a situação do povo? Eu acho que isso está acontecendo no Brasil inteiro. Não é só nem na prefeitura, acho que a prefeitura é gritante, porque no caso da prefeitura, o prefeito indicou a mulher como candidata a deputado, a irmã como candidata a deputado. Então aí realmente piora mais, ele está preocupado com a eleição mesmo. Fazendo bonito, dizendo que a saúde está ruim, mas que ele vai fazer saúde boa. É tudo mentira, tudo é um cinismo muito grande que está acontecendo em Montes Claros, a verdade é essa. Deputado, tem outra questão aqui do trânsito. O Omar Ferreira fez uma pergunta aí que nós vamos ouvir numa entrevista captada pela Isabela Ferraz. Meu nome é Omar Ferreira, eu moro no centro de Montes Claros. Eu gostaria de saber a respeito do trânsito de Montes Claros. Está difícil andar nas ruas dessa cidade, o trânsito de Montes Claros está um caos. O que pode ser feito? Olha, eu não sou prefeito, não sei o que pode ser feito. Isso aí é responsabilidade do prefeito. Agora, o que ele prometeu que ia fazer, ele ia fazer trilhos, transporte sobre trilhos na cidade. Ele prometeu que ia fazer as trincheiras, que são os grandes viadutos, não é? Em determinados entroncamentos, como a João 23, assim por diante, porque isso dificulta o trânsito fica amarrado, você fica com... o trânsito recua aí 1 quilômetro, às vezes, conforme o horário de pico. Prometeu fazer grandes avenidas no centro da cidade, desapropriar a Doutor Santos, desapropriar não sei o quê, e fazer uma grande avenida. Eu acho que o mal do brasileiro, o mal nosso que está acontecendo, das eleições, é exatamente essa dicotomia, essa diferença entre os candidatos e entre os prefeitos, os governadores, os presidentes da República. Quando eu sou candidato, eu prometo tudo. Eu vou resolver os problemas todos. O nosso eleitor, que está com vontade de melhorar a cidade e tal, acaba acreditando e votando nas pessoas. Eu acho que é preciso você racionalizar. Você tem muita coisa que você pode fazer, com projeto, com programa, com planejamento. Mas o que acontece é que em Montes Claros você está vendo o que está acontecendo, não tem planejamento absolutamente nenhum. Você começa a arrancar o asfalto de uma avenida, que já está aí com quase não sei quantos meses, e deixa os bairros, o mato tomando conta, os buracos ainda existentes. Quer dizer, você não tem planejamento, você não sabe o que vai fazer. Eu entro numa prefeitura sem saber o que vou fazer. Sem uma equipe capaz, competente, não, eu só penso em política. A primeira coisa é lançar minha mulher candidata a deputado. Quer dizer, aí não dá, a cidade não aguenta isso.
Então, o que falta, na minha visão, para melhorar o trânsito de Montes Claros, é planejamento. A mentirada, o cinismo, com referência ao transporte sobre trilhos, aos viadutos e trincheiras que eu vou fazer, tudo isso eu acho que você pode fazer passo a passo. Mas você precisa primeiro, pelo menos, planejar, olhar, chamar uma empresa. Parece que tem inclusive um projeto em Montes Claros, foi feito por um grande arquiteto na época do Tadeu, que podia ser aproveitado. É uma questão de planejamento, é de interesse. Você não tem mais preocupação você só tem preocupação agora de eleger a sua mulher. E isso é um desastre, porque aí você começa a fazer concessões, começa a empregar gente, começa a lotar-se de cabos eleitorais, você não tem mais técnicos, você não preocupa com os engenheiros, você não preocupa com os arquitetos, você não preocupa com os planejadores, você não preocupa com os urbanistas, você só preocupa em empregar cabo eleitoral na OESUB ou na prefeitura. E aí não dá. Uma cidade como Montes Claros não resiste a isso. Fica esse caos que está aí na cidade. É a cidade feia, a cidade triste, a cidade cheia de mato, a cidade sem governo. E tem mais sobre o transporte coletivo. A Jéssica Ludmila, ela fez uma pergunta direta para o deputado Humberto Souto. Meu nome é Jéssica, moro no bairro Santo Antônio. A minha pergunta para você, Humberto, é essa. Com relação ao transporte coletivo de Montes Claros, o que você tem a dizer? Será solucionada a má qualidade do serviço ou vai, como de costume, cair no esquecimento dos governantes a melhoria na prestação de serviço para nós? É a Ludmila. Jéssica, eu acho o seguinte, sua pergunta é muito importante. Realmente, com as nossas ruas mais estreitas, com o aumento de veículos que está assustadoramente no Brasil, faz tudo o contrário. Você aumenta o veículo, aumentando o gás carbônico, aumentando essa quantidade de poluição, etc., e não cuida de resolver o problema do tráfego. Então, você tem razão, o nosso transporte coletivo é precário, é horrível, a prefeitura sabe conceder aumento, mas não sabe exigir as coisas, não sabe fazer um planejamento de distribuir esse transporte coletivo de forma a atender as pessoas, faz umas coisas desorganizadas. A minha empregada doméstica, por exemplo, ela espera não sei quanto tempo lá na cidade, na região dela, não sei se é do Sintra, naquela região de cima. Ela vem, o ônibus para na praça Doutor Carlos, parece, ou não sei aonde, ela tem que vir para casa o resto do transporte do trecho a pé. Então é uma desorganização. Eu acho que você pode não ter recursos suficientes, mas você tem que ter pelo menos organização, você tem que ter gente capaz, você tem que ter planejamento para fazer as coisas. E Montes Claros não tem nada. Montes Claros é uma cidade de 400 mil habitantes, com 500 mil habitantes transitando diariamente aí das cidades vizinhas, ela é esse caos que está aí, e vai continuar esse caos, porque não há preocupação a não ser demagógica e mostrando às pessoas que eu sou o maior, eu sou um grande empresário, eu sei administrar, eu sei fazer, e etc. E estão fazendo essa coisa aí que nós não sabemos o que está acontecendo, com muito dinheiro está sobrando na prefeitura, mas não tem transparência, você não sabe onde é que está sendo gasto, você não sabe quanto é que está pagando, por que está pagando, você não tem gerência para exigir das empresas. Por exemplo, quando na época do Mário Ribeiro, o Paulinho Ribeiro, que era o secretário, ele colocou no contrato, quando foi feita a concorrência para o transporte coletivo, colocou no contrato que todo domingo e feriados as empresas de ônibus tinham que transportar as pessoas dos bairros de graça para visitar os parques da cidade. Isso não está sendo cumprido e ninguém reclama, ninguém faz nada. Pelo contrário, você agora está a conversa na cidade aí, também já chegou a minha, porque as pessoas estão me procurando diariamente para fazer reclamação, dizendo o seguinte: ao invés de fazer isso, o prefeito agora está se comprometendo com as empresas, no ano eleitoral, para tirar o pagamento aos funcionários referente ao transporte em dinheiro, porque é o seguinte, a pessoa recebe o dinheiro adicional ao salário para o transporte, né? E ele pega esse dinheiro, às vezes ele não vai de ônibus, às vezes ele vai de moto, às vezes ele pega esse dinheiro e compra arroz e feijão, porque o salário não está dando para ele comprar arroz e feijão, é um acréscimo do seu salário.
Agora o que o prefeito está querendo fazer, ou vai fazer, os funcionários já me procuraram. Vai cortar isso e vai dar um vale de transporte obrigando a ele a pegar o ônibus. Olha bem, obrigando ele a pegar um ônibus. Ao invés de ajudar o funcionário, vai sacrificar o funcionário, mas vai beneficiar a empresa de ônibus. A empresa de ônibus vai ficar felicíssima com isso. A troca de quê? A troca de quê no ano eleitoral? Então, qual é o problema do transporte coletivo? O problema do transporte coletivo é muito grave. É preciso de uma autoridade que não tenha rabo, que não tenha interesse de eleger sua mulher como deputada e precisa de voto. Ele tem que cuidar da cidade, não fazer eleição para adquirir mais poder para sua mulher e para sua irmã. O que ele tem que fazer? Ele tem que chamar, reunir, não é para dar aumento como ele concedeu, não. É para exigir que as empresas de ônibus melhorem os ônibus, ponham ônibus mais limpos, ponham ônibus no horário, com cinto de segurança, no horário, que racionalize essas linhas para que o trabalhador tenha melhor conforto, possa ser melhor atendido com referência a horários, com referência à rota, com referência a isso. E isso não é feito, porque não tem ninguém, tudo é politicagem. Não dá para governar uma cidade com os problemas gigantescos que tem em Montes Claros com politicagem. Não há você querer fazer carreira política para ser candidato a presidente da República. Não dá. Sem contar, deputado, que esse negócio do auxílio transporte, ontem eu conversei com servidores municipais, tanto da ISUP quanto da própria prefeitura, eles diziam o seguinte, assim, eu sem o auxílio transporte vou parar de pagar o consórcio da minha moto. Tem colega que vai parar de pegar mototáxi. Os mototaxistas estão preocupados com isso. São cerca de 5 mil servidores da ISUB e da prefeitura que usam esse recurso ou para comprar sua moto, para poder levar a mulher na escola, levar o filho, levar a mulher no trabalho. De moto. Ou pega o mototáxi. O mototáxi vai se ferrar com isso. Isso é gravíssimo, isso. Isso é mais. Você está analisando um ângulo aí, Paulo, de uma gravidade, porque você vai atingir a economia local. Você vai prejudicar um setor enorme, que é o setor de mototaxistas. E também o comércio de maneira geral. Circula dinheiro, né? É claro, esse dinheiro circula no comércio para comprar arroz, para comprar feijão, para comprar isso. Quer dizer, que os salários da prefeitura são pífios, já são miseráveis. Agora, você ainda corta um negócio desse, é um negócio de brincadeira. A informação no final da tarde ontem é que o prefeito, diante da chiadeira do servidor, ficou com medo e pelo menos nessa folha que vem agora, ele não vai fazer isso não. Pois é, mas você não pode confiar, que já ia fazer. E a educação está assustada. Eu conversei com os professores ontem, estão assustadíssimos. Mas o professor foi pior, né? Você criou uma carga horária a mais. Criou uma carga horária para o professor sem dar nenhuma compensação, criou uma série de coisas. É brincadeira, quer dizer, você está administrando Montes Claros como se fosse sua fazenda, como se fosse sua empresa, achando que essas espelhuncas você pode fazer de qualquer maneira, e não pode. Você tem uma cidade como Montes Claros, você tem que fazer as coisas certas, ou seja, planejadas, mandado para a Câmara, valorizando o vereador que for honesto, respeitando a imprensa, respeitando as pessoas, respeitando o cidadão, respeitando quem paga os impostos. Se você não faz isso, você não pode administrar. Bancando o valente, bancando o arrogante, bancando isso, eu vou fazer porque eu faço, eu arrebento, eu mato, você não faz coisa nenhuma. Você faz as coisas com humildade, você faz as coisas com racionalidade, com respeito às pessoas. Assim é que a gente administra a coisa pública, porque coisa pública não é coisa privada. Obrigado a Saida, obrigado a Paula, obrigado a Du, obrigado. Eu acho que obrigado ao povo que nos ouviu. E vamos continuar. Daqui 15 dias nós temos outra entrevista novamente, vamos bater um papo. Depois do Dia das Mães. E vamos ver se o povo participa, como está participando, para a gente poder abordar os temas nacionais, estaduais e municipais e da nossa região, principalmente nesse momento de crise e de seca que está vivendo. Um abraço a todos e o meu agradecimento.